E aí, como é que vocês estão? Galera, é o seguinte, nós estamos aí nesse momento de quarentena, então eu peço a colaboração de vocês, a compreensão de vocês, porque isso que a gente está tentando fazer aqui é uma maneira que a gente está buscando de que ninguém saia prejudicado, então a gente tem que entender que o mundo todo está parado, e ainda bem que está parado, e que isso é uma forma que a gente está encontrando da gente amenizar as perdas que a gente vai ter, lembrando que todo mundo está perdendo nesse momento, certo? Então vamos ter consciência, vamos ter maturidade para entender esse momento, certo? Eu vou passar aqui rapidamente pelo HTML que a gente criou, né? Ó, doctype HTML, isso aqui ele diz que é o HTML. Se você não souber colocar esse código, é só procurar no Google, escreve doctype HTML, que ele já vai te trazer o código certinho. Alguns dos programas que você escreve código, editor de texto, eles já trazem isso de padrão. Aqui no caso do brackets a gente teve que colocar, mas não tem problema. Aí a gente tem a tag, a estrutura da tag é um menor que, o nome da tag e um maior que. E aqui você tem que começar sempre com uma tag HTML, estão vendo? E aí a gente tem sempre ou a parte do head, que é a cabeça, que são coisas que não vão aparecer de fato no meu site em si. E a gente tem o corpo, que é o bar aqui, que eles, na verdade, é tudo que vai aparecer. Aqui no bar a gente tem os tipos de títulos, né, de H1 até H6, eu coloquei um HR, que é uma linha horizontal. Aqui a gente tem uma imagem, que eu chamei ela como uma IMG, SRC vem de source, source escreve assim, ó, vou dar uns enter aqui e escrever, ou seja, é a fonte, né, é da onde está vindo isso, e esse é o endereço dela, ou seja, dentro da mesma pasta que eu estou, tem uma pasta images, ou imagens, e lá dentro tem essa imagem aqui, ó, que é a imagem que eu coloquei lá. Esse azinho aqui, ele identifica que é um link, né? Então é um link. href é para onde ele vai, é onde que vai ser a referência desse link, que é o link que eu coloquei lá. E o target blank, ele mostra que vai abrir numa outra barra de navegador, numa outra aba de navegador, perdão. O P é parágrafo, aqui eu também coloquei um link, certo? Então até agora tá tudo tranquilo nessa parte aqui, né? Aqui para cima, a gente tem o head, a gente tem algumas coisas que não vão aparecer, dentre elas eu destaco o título do site e a descrição do site, lá, o description, que isso aqui é muito importante para o Google, depois mais para frente a gente vai ver e vai falar sobre isso. Aqui eu coloquei também, gente, ó, link hell é o tipo dela, né, style sheet, ou seja, é uma folha de estilos, é um CSS, e aqui está a referência do CSS, ó. Referência href sempre é link. Aonde que está o link disso? Ele está na mesma pasta e ele está nomeado como style.css, ó. Certo? Se a gente olhar aqui, ó, aqui é href também, que é para onde vai o link, tá vendo? E aqui ele é o endereço do site. Então sempre isso vai estar entre aspas duplas, ó. Aspas duplas, aspas duplas. Ó, certo? Aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que a gente já está chamando um CSS e que esse CSS é externo? Só que se a gente olhar aqui do lado, ó, a gente não tem o CSS. O CSS que tem aqui é aquele CSS que o próprio aplicativo trouxe para a gente um modelo padrão, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar já um novo CSS com esse nome style.css. Mas antes, eu quero mostrar para vocês os tipos de CSS, porque nós temos aqui 3 tipos para demonstrar e para escrever o código do nosso site. Sendo que esse estilo aqui, ó, é o estilo externo, ó. Por que externo? Porque ele é um link para uma folha de estilo, uma style sheet, que está nesse endereço. Ou seja, ele é externo ao meu HTML, certo? Esse é o melhor jeito de se usar, por quê? Porque o CSS ele fica muito longo. Então, a ideia é que a gente escreva no HTML um documento com a menor quantidade possíveis de linhas. Se a gente tiver o CSS todo descrito aqui, isso vai ser um pouco complexo, isso vai complicar um pouco nossa situação. Eu poderia até ignorar isso e nem falar para vocês muito sobre os outros tipos de CSS, mas eu acho importante que você entenda os outros tipos de CSS, porque isso são possibilidades que você vai ter futuramente
Então, assim, é importante que vocês entendam esses estilos de CSS. Esse aqui, ó, que eu estou descrevendo o link aqui em cima, ele é, portanto, o CSS externo. Eu vou demonstrar para vocês agora como que seria um CSS inline. Inline, como o próprio nome diz, ó, vou escrever aqui, ó, inline, significa na linha. Ou seja, é o CSS que eu vou escrever dentro do meu código, aqui na parte do body, aqui, ó, aqui na parte do corpo. Quer ver? Só para a gente lembrar, eu vou abrir aqui, ó, como que está o nosso site. Lembram? É maravilhoso, né? Um primor, assim. Eu acho que isso aqui vai ganhar até prêmio da Bienal. Um site magnífico, a interface incrível. E eu sei que vocês querem colocar um pouco de cor nessa parada, não é mesmo? Então vamos lá. Vou voltar no brackets, ó. Aqui no H1 eu vou começar a escrever um código CSS inline. Aqui dentro, ó, eu vou dar um espaço e vou colocar style. Style quer dizer que é o estilo. Qual que vai ser o estilo do meu H1? E tudo que eu descrever aqui dentro dessas aspas duplas tem relação com o estilo do meu H1. Então, quer ver? Vamos lá ver, ó. Style. Eu vou colocar assim, ó. Color. E aqui ele já me dá alguns exemplos de cores que eu posso colocar. Eu vou colocar essa cor aqui, ó. Vamos ver, essa dark magenta. Aí eu vou colocar um ponto vírgula, vou dar um espaço e vou continuar colocando outras coisas. Então o que eu quis dizer aqui, ó? Color é a cor da fonte. Ao invés de igual no CSS, a gente trabalha com 2 pontos. E aqui a gente tem um dark magenta, que é a cor. Ponto e vírgula encerra tudo que eu estou descrevendo sobre cor. Mas eu posso colocar aqui, ó, font family, por exemplo. Font family eu vou colocar sans serif. Lembram que lá está uma fonte serifada? Se eu colocar font family sans serif, a gente vai ver lá uma fonte que é sem serifa no caso do H1. Já já vocês vão verificar isso. E, gente, não tenham pressa. Mais à frente nós vamos falar um pouco mais sobre fonte, mas o nosso aprendizado ele tem que ser construído de uma maneira meio evolutiva, assim. A gente vai evoluindo aos poucos, certo? Outra coisa importante, font size, ó. Font size é o tamanho da fonte. Font size, eu vou colocar tamanho 60 pontos, vai ser bem grandona. Ok. Vou colocar outra coisa, ó. Font. Não é fonte, perdão. Text decoration. Underline. Text decoration, decoração do texto. Isso aqui é muito usado para link. Underline vai ficar uma linha embaixo. Vou colocar também font. Não, text align, perdão. Text align, alinhamento do texto. Eu vou colocar right. Não, center. Centralizado. Pronto. Então, olha, eu estou dizendo aqui o quê? Que o meu H1, esse H1 especificamente, ele vai ter um estilo. E que o estilo dele vai ser, a cor vai ser dark magenta, a fonte, a família de fontes vai ser sans serif, vai ser uma fonte sem serifa. A minha font size, o tamanho da fonte vai ser 60. Ele vai ter uma decoração de texto, que é underline. Ele vai ter um alinhamento centralizado. Percebam, gente, que isso tudo aqui que a gente está vendo são questões, são descrições do estilo do H1 e ela é tudo muito pensado para a gente ter uma terminologia padrão no mundo inteiro. Então, tipo assim, a gente segue o inglês e a gente já tem aqui as formas de escrever isso. Color é cor, font family é família de fonte, font size é o tamanho da fonte, text decoration é a decoração do texto, text align é o alinhamento do texto. Então tá vendo que assim, é claro que no começo vocês vão ter dificuldades, vocês não vão decorar esse tipo de atributo aí do CSS, só que, ou propriedade do CSS, melhor falando, só que entendam que com o tempo vocês vão pegando isso. Então eu espero que vocês tenham entendido aqui até o momento o que a gente fez. A gente pegou esse H1 especificamente e a gente colocou um estilo para ele que tem essas propriedades aqui, certo? Lembrando que se você olhar aqui em cima, ó, tem uma bolinha, então ele não está salvo. O que eu vou fazer? Ctrl S aqui, Command S, salvei o meu arquivo. Salvei o meu arquivo, eu vou abrir novamente o Google Chrome e vou atualizar. Quero que vocês observem esse meu título principal, porque foi ele que eu mudei, lembram? Ó,
Perceberam como que ele ficou agora? Que mágica! Ele ficou uma fonte sans serif, ou seja, sem serifa, naquela cor dark magenta que é o roxo. Ele ficou em tamanho 60 pontos e ele ficou também sublinhado, underline, certo? Agora percebam o seguinte, eu vou voltar no meu brackets lá e eu vou colocar um outro H1 aqui no meio. Não deveria, porque H1 é o título principal, a gente deveria trabalhar só com um H1. Eu vou escrever aqui outro exemplo de H1. Como ele está escrito dentro das tags de H1, esse H1 aqui ele não vai ser visto como tag. Salvei. E aí eu vou dar um atualizar aqui. Ó, tá vendo aqui o meu outro exemplo de H1? Tá vendo que ele não pegou o título, o H1, a estilização do H1 principal lá? Por quê? Porque eu estou utilizando o que a gente chama de CSS inline. Então eu estou escrevendo aqui que o meu H1 vai ter esse estilo, ou seja, isso só vai funcionar para esse H1. Aqui já é um problema, porque imagina que você tivesse um site que tenha 60 páginas, 100 páginas, ou até mais que isso. Imagina que você seja dono de um portal como o G1. Imagina que você vai trocar todo o CSS do seu projeto, a estilização, você vai mudar as fontes e tal. Imagina se tivesse que mudar isso em todas as páginas. Imagina o trabalho que isso daria. Então, esse estilo que a gente fez aqui, ó, que é o CSS Inline, ele é o menos indicado, porque você teria que mudar isso unha a unha em todas as páginas. Não é o mais correto de ser feito. Quer ver? Se eu quiser colocar essa mesma estilização lá embaixo, naquele outro H1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, e copiar tudo que está aqui dentro, ó. Style, tal, 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 até o final aqui, ó. Copiei, entenderam o que eu copiei aqui? E aí eu vou lá no meu H1, dou um Ctrl V lá, ó. Então tudo que estava lá em cima no Style lá, eu trouxe para cá. Salvei. Agora vocês vão perceber que, ó, meu título principal está aqui. O outro exemplo de H1 está aqui. Vou atualizar e ele vai ficar, essa parte aqui vai ficar igual a parte lá de cima. Ó. Quer ver? Vamos ver isso? Command R, ou Ctrl R, ou Shift F5, ou F5. Viram que meu H1 agora ficou similar ao lá de cima, certo? Mas perceberam que isso é um trabalho assim gigantesco, que não é o ideal, porque a gente teria que fazer isso em todo os seus documentos, todas as páginas. Imagina que você tenha um site como o G1 para mudar isso, que você tenha que mudar isso manualmente. Horrível, né? E quem já usou o InDesign sabe que lá você muda o estilo de um parágrafo, ele muda em todo o seu documento. A ideia do CSS é muito próxima, é muito similar ao que a gente tem em relação ao InDesign, por exemplo. Por quê? Porque você muda estilos de parágrafo, por exemplo, estilos de imagem, uma série de questões. Antes de mais nada, eu só me lembrei aqui de uma possibilidade que a gente tem também, que é o seguinte, ó. Bem aqui nesse parágrafo, eu vou colocar uma parte do texto em negrito. Negrito, ó, ela tem esse tipo de tag aqui, ó, strong. Estão vendo, ó? Strong. Se você colocar ela aqui, ó, coloquei ela aqui na frente, o que eu estou querendo dizer, ó? Tudo que está dentro de strong, entre abrir e fechar strong, ele vai ser negrito. Aqui na linha de baixo, eu vou colocar uma tag chamado italic. Ou seja, tudo que estiver dentro dessa tag vai ser itálico. Certo? Vou dar um Ctrl S. E aí eu vou lá para vocês entenderem como que seria isso lá no documento, ó. Mais ou menos aqui, né? Ah, não, tá aqui, ó. Ó, o negrito lá ele pegou, né? O italic ele não pegou. Vou te explicar por que ele não pegou. Porque antigamente a gente escrevia itálico, ao invés de italic a gente fazia assim, ó, I. E isso é uma forma que ainda às vezes o navegador consegue ler, se você escrever com I. Ó, tanto que agora aqui ele ficou itálico, estão vendo? Ou seja, toda vez que você for colocar itálico, você pode colocar I. Toda vez que você quiser colocar bold, você coloca strong. Antigamente você colocava bold com B assim, ó. Ainda funciona, tá? Mas o ideal é você colocar strong. Quer ver? Eu vou colocar aqui o B. Ctrl S, salvei.
Atualizei, ele criou outro strong aqui, ó, outro, só que aqui é com B, lembram? Bold, B de bold. Vai ficar do seu critério aí, como você quiser colocar isso. A gente tem também a possibilidade de ter o underline, que é com Uzinho assim, ó. Aqui, ó, underline. Quem já trabalhou aí em fórum, já fez alguma coisa em fórum, já escreveu alguma coisa de HTML basicão, essas três formas de você colocar aí bold, itálico e underline, isso é uma coisa que vocês já conhecem, né? Gente, por enquanto, eu queria mostrar para vocês o estilo do CSS, como que você escreve o CSS inline, que é esse que eu escrevi aqui e que eu já falei para vocês que não é a melhor solução, não é a melhor situação, ok? Eu vou finalizar esse vídeo e no próximo vídeo eu vou gravar o CSS externo, que é o principal nosso, e o CSS interno. Vou dar um salvar aqui, salvei, vou fechar o vídeo e começo um novamente, tá bom? Já volto.